Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui nós vamos para mais um vídeo do nosso grupo VIP do WhatsApp e hoje nós vamos falar sobre PicPay, o IPO do PicPay que vai ter, né, lá nos Estados Unidos, né? Agora, eu acredito que a maioria já está sabendo, né? Muita gente aí que está assistindo esse vídeo deve usar o PicPay, provavelmente, né? E aí, então, galera, eu estou aqui com um prospecto do IPO aberto, né? Queria pedir para vocês, antes de a gente começar, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aí com amigos, né, que gostam de investimento, que gostam do PicPay, que gostariam de investir no PicPay. E aí, então, nós vamos dar um panorama geral aqui sobre a empresa, né, e também dar uma pincelada aí na questão do valuation, tá? Eu encontrei muita pouca informação a respeito do valuation da empresa, então vai ficar muito difícil eu me aprofundar nisso, tá? Mas, por exemplo, a gente pega essa notícia aqui do Neofeed. Eu procurei em vários sites internacionais, nacionais e ainda não tem uma estimativa muito certa do que poderia ser o valor de mercado do PicPay pós-IPO. Mas, lendo essa notícia aqui, né, a Neofeed procurou um especialista, né, nessa área e esse especialista disse que esse tipo de empresa, né, de sistema de pagamento e uma fintech completa, na verdade, o PicPay, né? Sistema de pagamento, você pode ter wallet, você pode ter e-commerce ali dentro, eles vão começar a vender seguros agora também, ou seja, é uma plataforma financeira completa, né? E aí esse especialista disse, ó, geralmente essas empresas são precificadas assim, né? Para cada usuário que ela tem, esse usuário vale, é o equivalente a $1.000 de valuation. Então, sendo que, né, o PicPay estava, naquele momento, com 36,6 milhões de usuários, significa que poderia chegar a um valuation de 36,6 bilhões de dólares, tá? Galera, o PicPay ainda não... Cara, 36 bilhões de dólares, tá? Vamos fazer a conta aí, tá? Eu acho muito difícil sair nesse valuation, tá? Mas vamos considerar que fosse possível. 36 vezes aí 5,40 mais ou menos que está o dólar, né? Nós estamos falando aí de um valuation de quase 200 bilhões de reais de valuation, tá? 200 bilhões de reais, galera. Vai valer muito mais do que a maioria das empresas listadas no Brasil. Só que o fato é que o PicPay não fatura nem 1 bilhão de reais ainda, tá? Ou seja, nós estamos falando aí de uma empresa que sairia na bolsa valendo aproximadamente 200 vezes, ou até um pouco mais, né, de 200 vezes o faturamento anual, tá? Então, assim, é uma coisa ultra, mega insana, né, se realmente isso acontecer, tá? Outra coisa importante, para quem não sabe, né, o PicPay é controlado pelos donos lá do JBS, né? Aqueles caras lá, aqueles irmãos lá que já arrumaram uma problemada toda. Inclusive, alguns sites que eu vi internacionalmente falando, né, sobre o IPO do PicPay, quase todos eles ressaltavam esse problema, né, da PicPay ser controlado, né, pelos irmãos Batista e que eles foram envolvidos no escândalo de corrupção, tá? Então, já chega no IPO aí com uma imagem um pouco manchada por esse fato aí. Então, vamos aqui ver um panorama geral do que o PicPay representa em termos de números, né? Então, ó, ele tem 38,8 milhões de usuários ativos, né? Então, tipo, por exemplo, o Banco Inter, se eu não me engano, ultrapassou agora há pouco tempo a marca de 10 milhões, né? Então, nós estamos falando aí de um aplicativo que tem 4 vezes, né, mais usuários do que o Banco Inter. Tá? Imagino que talvez seja essa. Então, como as funcionalidades do PicPay, né, tem praticamente, se ainda não tem, né, a ideia é ter todas as funcionalidades que o Banco Inter tem hoje, então já falei até na questão de seguros, né, e-commerce, então vai ter muita coisa ainda embrionária, enquanto no Banco Inter
a maioria dessas coisas já está rodando, já está vendendo bem. No PicPay, muita coisa ainda está embrionária. Então, esse ano, por exemplo, de 2021, eles anunciaram que vão começar a fazer parcerias com seguradoras, né, para começar a oferecer dentro da plataforma deles, né, a venda de seguros, tá? E aí você tem 28,4, né, desculpa, 38,8 milhões de usuários registrados. Agora, desses que estão registrados, obviamente, nem todos são ativos, né? Então, os que são ativos, de fato, representam 28,4 milhões de usuários, tá? Você tem um TVP, o que é isso? É o volume total de pagamentos que são feitos, né? No PicPay, você chegou à marca de 49,3 bilhões. Aí eu peguei aqui isso no ano todo de 2020, né? Aí eu peguei algumas companhias que também trabalham com sistemas de pagamento, Cielo e a Stone, só para vocês terem ideia e comparar o tamanho de transações, né? O volume de transações que tem na PicPay e o volume de transações que tem em companhias também importantes do Brasil em termos de sistema de pagamento, né? Então, aqui, por exemplo, somente no quarto trimestre de 2020, né, a Stone teve 64,4 bilhões de volume total de pagamentos, 64,4. Então, em um trimestre, né, a Stone teve mais do que todo o ano do PicPay, tá? E aí, então, se a gente olhar a Cielo, então nem se fala, né? Vamos olhar a Cielo aqui. E a Cielo tem um volume de transações na casa dos 160 bilhões em apenas um trimestre, né? Esse foi o primeiro trimestre de 2021. Se a gente pegar o quarto trimestre de 2020, esse número ainda é maior, né? Foi 190 bilhões. Então, quantas vezes maior aí nós estamos falando, né? Estamos falando de uma coisa 4 vezes maior em termos de volume e de pagamento. Mas, do jeito que o PicPay está crescendo, não acredito que deve demorar muito para poder ultrapassar esse TVP, né, da Cielo. Talvez a Stone também está crescendo bem, mas a Stone não está crescendo numa velocidade tão absurda quanto o PicPay. Porém, galera, a gente tem que lembrar o seguinte: o PicPay está crescendo nessa velocidade, né, porque ele dá tudo para o usuário, cara. Ele toda hora é cashback, é não sei o quê, né? Você paga a conta e ganha não sei o quê. Então, cara, ele dá muita coisa. Então, operacionalmente falando, a empresa dá muito prejuízo, mas não é pouco não, é muito. Só para você ter ideia, o prejuízo líquido dela é maior do que a própria receita, tá? Então, eu não sei até que ponto isso é saudável, né? A gente pode, obviamente, os investidores podem falar, caramba, que empresa fantástica, está crescendo para caramba, não precisa mais de 200, 300% de crescimento aí, né, dependendo do indicador que você está considerando, mas tudo isso, todo esse crescimento absurdo, né, é com base em queima de caixa, né, basicamente é isso, né, queima muito caixa, muito investimento, né, para poder você trazer os usuários para dentro da plataforma e estimular eles a usar a plataforma para fazer pagamentos, né, para fazer compras, né, e por aí vai. Então, galera, não dá para bater o martelo que isso é uma coisa saudável, tá? Porque, obviamente, que se você sair oferecendo mundos e fundos para o usuário, né, o usuário tende a viciar naquele negócio de ficar, né, usando forçadamente aquele aplicativo ali, e aquele aplicativo está dando um monte de benefício para ele. E se você em algum momento cessa, né, esses benefícios, será mesmo que conseguiria esse volume de transação, né, esse tanto de crescimento? Né, muito provavelmente não. Né? E também tem a parte como é que se diz, a parte do e-commerce também, né? Que a gente vai entrar aqui em um pouco mais de detalhes depois, e aí que mostra, né, o prejuízo, né, que causou nas finanças do PicPay no ano de 2020, que foi na casa de 803 milhões. Então, olha só, imagina isso, hein?
a receita total da empresa não chegou nem a 400 milhões de reais, né? Enquanto ela teve um prejuízo de 800 milhões, né? Foi o que eu falei com você. O prejuízo é simplesmente o dobro do tamanho da receita, né? Tipo, é uma coisa absolutamente absurda, né? Também tem a parte de merchants também, né? Que então o PicPay ele pretende monetizar, né, com ads, né? Com ofertas, por exemplo, você vai poder ali ofertar algum produto seu, né, que você queira vender dentro do aplicativo do PicPay, e aí o PicPay vai se utilizar de inteligência artificial para poder identificar quais daqueles usuários ali dentro da plataforma do PicPay, né, deveria receber aquela oferta, né, com base, obviamente, na preferência, no costume de compra daquele usuário, tá bom? Vamos começar aqui com aqui, ó. Vamos começar por aqui, entendendo um pouco melhor o que é o PicPay. Essa figura é muito legal. Isso aqui é a visão futura da empresa, tá? Não quer dizer que tudo isso aqui está sendo operado nesse momento. Como eu falei com vocês, tem muita coisa que ainda é embrionária. A parte de wallet, né? A gente sabe que foi, digamos que o PicPay nasceu daí, né? Nasceu dessa coisa do digital wallet, né? E aí você tem a parte, né, de distribuição de produtos financeiros e serviços, que também já está rodando, tanto é que o PicPay, né, está oferecendo aí não sei quantos por cento do CDI, né, 200, acho que alguma coisa assim, não foi? Ela estava ofertando 200% do CDI, né, para você deixar lá, né, o seu dinheiro, só de você deixar o seu dinheiro em caixa ali, né, no PicPay, isso aí vários bancos digitais começaram a fazer isso, no Nubank também, né, se você deixar o dinheiro lá no Nubank rende 100%, só que o Nubank é 100% do CDI, né? No caso do PicPay, ele começou a oferecer um monte de vantagens, né? Aí é aquela coisa que eu te falei, cara, beleza, está crescendo muito, né? Todos os indicadores estão crescendo muito, mas a custa de quem? A custa de quê? A custa de simplesmente oferecer tudo para o cliente para poder estimular isso aí, né? Então, aí tem também a parte do PicPay Store, né? Que é a parte de e-commerce que eu acabei de falar com vocês, né? Então, então ele sempre vem aqui mostrando, né? Qual que seria a proposta, né? Do PicPay? A proposta do PicPay é ser um pouquinho de cada coisa dessa, ser um pouquinho, né? Do que a PayPal faz, um pouquinho do que a Square faz, um pouquinho do que o WeChat. Olha só o WeChat presente em todos esses campos aqui, né? Que é aquela ferramenta sensacional, né, criada pela Tencent, né, da China. Então basicamente o PicPay quer ser, né, uma espécie de WeChat, né, do Brasil, tá? Tem a parte de ads aqui também. Aí é que vem explicando, né? Olha o crescimento, galera, dos usuários ativos, olha o crescimento. Né? Saiu de 2,6 milhões de usuários ativos em 2018 para 28 milhões, cara. Eles estão falando aí de um crescimento de 10 vezes, tá? Em apenas 2 anos. É uma coisa, assim, absurda, absurda. Nunca vi um negócio desse. Né? O número de usuários registrados, né? Também crescendo cada vez mais, e por aí vai. Aí ele fala aqui da questão de vantagem, né? Forças competitivas, né? Aí ele vem falando aqui que espera que o número de vantagens competitivas continue contribuir com o crescimento, aquele blá 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 todo, né? Mas a gente sabe que na verdade esse crescimento está vindo à custa de muito queima de caixa, né? Aí aqui é legal, né? Porque ele mostra, tipo assim, ó, onde que o PicPay tá na vida da pessoa. Essa figurinha aqui mostra bem, tipo, tá em tudo, né? O PicPay, a visão futura do PicPay é isso aqui, ó. O cara
né? Por exemplo, ele pode, se o cara é Uber, por exemplo, né, ele pode usar o dinheiro que ele tem para poder comprar alguma coisa. Aí ele, por exemplo, pode enviar um presente de aniversário para o amigo, né? Pode pagar um almoço, né? Através da plataforma P2P, né? Ou seja, pessoa a pessoa, né? Então, a ideia do PicPay também é ser uma plataforma P2P. Então, você paga ali, né, um jantar para um amigo através nesse sistema de peer-to-peer. Você envia uma mensagem direta para o seu amigo, você paga o almoço com o QR Code, né? Você, por exemplo, você compra games, né? Com créditos para seu filho. Você paga o aluguel, né? Com cartão de crédito, podendo parcelar isso em installments. Installments é como se fosse parcelamento, né? Você pode, por exemplo, cara, tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, tipo, você pode entrar, né? Usar o transporte público, né? Através dos pagamentos que você faz também pelo aplicativo do PicPay. Então, ele mostra que, ó, de 6 da manhã até as 10 da noite, né? Você o tempo inteiro utilizou o aplicativo do PicPay para alguma coisa, né? Aí ele vem falando aqui também uma parte que o PicPay, quando você fala de sistemas de pagamento, né, o PicPay é a marca mais lembrada pelos usuários brasileiros, tá? Então ele fala que 68% dos brasileiros adultos, e aí ele foi ranqueado, o PicPay foi ranqueado no Top of Mind, né? E ficou à frente de marcas como importantes, marcas globais importantes como o PicPay, o próprio Mercado Pago, né, que é do Mercado Livre, e tantos outros. Aí ele vem falando também que o PicPay, né, ele tem maior nível de satisfação dos colaboradores, né, entre as empresas de tecnologia. Então, o Net Employee, Net Promoter Score é de 93%, que está à frente da Log, à frente do iFood, PagSeguro, Nubank, Stone e C6. Né? Então, nesse aspecto também. Tem essa parte aqui também da Neofeed, ele explica algumas coisas que, em termos de executivos, importantes contratações de executivo que a PicPay fez, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, olha aqui, ó. Desde o início do ano, a companhia liderada por José Antônio Batista reforçou o management e trouxe executivos de muita expressão no mercado, entre eles Eduardo Chedid, deve ser isso que fala, né? Ex-CEO dos Cartões Elo, para ser vice-presidente de serviços financeiros, e André Casotto, ex-PagSeguro, né? Que também é uma empresa fantástica, vem fazendo excelente trabalho também. Então, a companhia também contratou Augusto Ribeiro, né? Que, para diretor financeiro, o executivo já tinha sido CFO da BRF e da Maxion, né? Empresas aí também listadas na Bolsa Brasileira. Na área de tecnologia, o PicPay trouxe Guilherme Teles, o homem que implementou a operação do Uber no Brasil. Então, tipo assim, contratou uns caras bem experientes, né, que já passaram por grandes companhias, já fizeram um excelente trabalho em outras empresas também, né? O PicPay ainda, aqui é aquela parte que eu falei com vocês, ó, o PicPay ainda se prepara para lançar uma plataforma de investimentos, ofertar seguros e criar uma área de advertising. Então, assim,
é sensacional. Não tem como não se encantar com o modelo de negócio do PicPay, né? A questão é, tipo, tudo isso que ela está ofertando, será que ela vale tudo isso mesmo, né? Será que a gente o mercado não estaria colocando, né, a carroça na frente dos bois, pagando um valuation muito exagerado por, né, para entregar resultado? Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi uma empresa ser negociada nesse nível de valuation tão maluco. Eu não me recordo mesmo, assim, tá? Então, uma coisa... apesar de que eu não acredito que vai ser 36 bilhões de dólares, mas vamos ver. Aí ele fala das estratégias de crescimento, né? Escalar a base de usuários, aumentar a oferta de produtos e penetração, né, que a gente já falou aqui. Tem uma parte também que eu acho que foi uma parte que o CEO falou, né, numa entrevista, que ele falou, a questão de você... Não é a questão de você ser o, o aplicativo que tem maior número de usuários. Não necessariamente. Você pode ser um aplicativo que tem uma boa base de usuários, não necessariamente a maior de todas, e que você consegue agregar cada vez mais coisas para aqueles usuários, né? Então, se você passa, por exemplo, para aquele mesmo usuário, antes você oferecia só investimentos, agora você oferece investimentos e seguros também, agora você oferece a wallet, você oferece, né, a possibilidade do cara estar pagando ali o almoço dele por QR Code, né? Então, você vai apresentando várias soluções, várias soluções. Então, você vai conseguindo fazer com que o ticket médio, digamos assim, né, de gasto ou transacionado dentro da plataforma aumente ao longo do tempo. Então, não necessariamente você precisaria ser o número um em usuários, né? Aí vem falando da parte de ESG, né, Environment, Social and Governance. A PicPay foi fundada em 2012, tá? Não sei se vocês lembram. Aí vem falando um pouco da estrutura de capital, aí vem aquela galera toda, né, maravilhosa, Wesley Batista, Joesley Batista, né, vem mostrando aqui a estrutura de capital do PicPay. Isso aqui como é hoje, tá? Só que ela vai fazer uma reestruturação e vai mudar um pouco o organograma, tanto é que o PicPay ele fez o quê? Ele criou uma empresa lá dentro das Ilhas Caimã, ou seja, né, nós estamos falando de um paraíso fiscal, para poder, então, a partir dali, fazer o IPO na Bolsa. Isso aí é normal das empresas brasileiras, a maioria está fazendo isso, as empresas chinesas fazem também, né? A maioria, tudo com feito, a maioria das ADRs, né, chinesas, é tudo das Ilhas Caimã para poder, mas aí também é outros motivos eles fazem isso também, né, para poder fugir das regulações chinesas lá. Mas no caso do Brasil, né, eu acho que o principal motivo provavelmente deve ser questão tributária, né, para poder você pagar menos impostos, aí você faz um cria, né, você cria uma empresa, né, nas Ilhas Caimã e você faz o IPO a partir dela, né? Eu acho que logo abaixo aqui vai mostrar a estrutura, aqui, ó, vai mostrar a estrutura nova, tá vendo? Aí aqui tá o Pix Limited, né, em Cayman Islands aqui, né, e aí que essa Cayman Islands é detentora de 99,99% do PicPay Serviços SA Brasil, entendeu? Então essa é a ideia. E aí, galera, nós vamos aqui para a parte financeira da empresa, né? Vocês podem ver aqui que olha o crescimento de receita, né? Lá em 2019, o PicPay faturou 85 milhões de reais, né? E já pulou aí para quase 400 milhões de reais, né? Tipo, de um ano para o outro, cara, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, esse ano de 2021 é bem provável que o PicPay consiga aí facilmente ultrapassar, né, 1 bilhão de reais em faturamento, tá? E aí depois vem, né, os custos arrebentando, né? Então,
Em 2019, ela teve um prejuízo, né, de 266 milhões, né, e esse prejuízo aumentou para 800 milhões. Então, na mesma velocidade que ela conseguiu aumentar a receita, ela também conseguiu aumentar o prejuízo, tá? Então, ainda você não consegue vislumbrar nenhum tipo de diluição com escala, nem nada disso, né? Porque ela continua escalando a base de entregar, né, Deus e o mundo para os usuários, então não tem como ser lucrativo dessa forma, né? Aí a posição de caixa da empresa aumentou bastante também, né? Saiu de 20 milhões em 2019 para 111 milhões de caixa. Aqui tem a parte do Total Liabilities, é a dívida total da empresa, 1 bilhão 800 alguma coisa, então você pode ver que a dívida é bem elevada, tá, galera? Porque se você pega, né, que a empresa tem só 111, tem essa parte de financial investments também que pode ser, provavelmente pode ser colocada como disponibilidade de caixa, né? Então, eu colocaria aí que ela teria mais ou menos uns 375 mais 111, né? Então, ela estaria aí com quase 500 milhões aproximadamente, né, de caixa total, caixa de disponibilidade de caixa, sendo que ela tem uma dívida total de quase 2 bi, né? Então, a dívida líquida dela aí estaria, né, em algo em torno de 1 bilhão e 300, né? Alguma coisa nesse sentido aí, tá? E isso até chega a me espantar um pouco, porque ah, geralmente é porque essa dívida aqui, pelo que eu tô vendo, não é aquele tipo de dívida, é dívida de empresa financeira, né? É aquele giro, né, que você tem dentro das operações da empresa. Então, não é necessariamente, por exemplo, uma debenture que a empresa emitiu, né, alguma coisa nesse sentido. Não é esse tipo de dívida que a gente está falando, né? Tanto é que está escrito aqui, né? O third party, né? Que é fundos de terceiros, né? Basicamente esse é o significado em português, né? Basicamente isso, fundos de terceiros, né? Então, se fosse realmente, eu queria ver aqui mais ou menos o que porque ele só mostra o total liabilities, né? Ele não mostra o que é isso aqui. Deve ser em algum momento do prospecto aqui, obviamente, deve falar os subitens, né, dentro desse total liabilities aqui. Que aí eu queria ver se é realmente dentro desse 1 bi 800 e alguma coisa, se tem dívida propriamente dita, né, dívida de empréstimo bancário, emissão de debênture ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu creio que não, porque tá relacionada a esse giro de empresa financeira. Se você for ver, por exemplo, um banco tem disponibilidade de caixa muito grande, né? Assim como ele tem um passivo muito grande também, mas é devido a essas obrigações que ele tem que pagar, por exemplo, para pessoas que estão economizando dinheiro, botando dinheiro na poupança, né, um CDB, etc. Então, a ideia aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, na parte de ativos totais, a gente pode ver que, né, que ele tem um bi e alguma coisa de ativos aqui, né, de terceiros, que provavelmente é aquele seu dinheirinho lá que está no PicPay rendendo 200% do CDI, por exemplo, aquele dinheiro está lá registrado como ativo do PicPay, mas na verdade aquele ativo ali não é do PicPay, né? É um ativo seu lá que está dentro do caixa da empresa, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. E a gente pode ver aqui também que as atividades operacionais da empresa geram prejuízo, né? Até que melhorou a parte aqui, se você for ver ela teve 467 milhões de fluxo de caixa operacional em 2019, negativo, né? E aí esse negativo diminuiu, né? Diminuiu para 371. Então, nesse quesito, a gente pode dizer que o PicPay melhorou, nesse quesito de fluxo de caixa operacional, né? Se ele continuar nessa tendência de diminuição
desse negativo, em algum momento ele vai virar isso aí, começar a gerar fluxo de caixa operacional positivo, tá? Pode ser que isso aconteça. Óbvio que aqui tem muito pouca informação, né? Só eu consigo ver 2019, 2020. O ideal seria ver vários anos para ver a tendência disso, né? Ao longo do tempo, essa tendência de diminuição constante, né? Mas, enfim. Atividade de financiamento, para quem não sabe, né? Se é positivo, é porque entrou caixa na empresa de financiamento. Então, em 2019, né, no saldo entre pagar e receber, ou seja, ó, captei mais dinheiro através de emissões de debênture ou através de, sei lá, né, de empréstimo bancário, não sei, qualquer coisa, entrou no total, no saldo líquido, né, de entradas e saídas, foi positivo em 488 e em 2020 ficou positivo em 558, esse saldo líquido de financiamentos, tá? A parte de wallet aqui, ó, tá vendo? Olha como é que cresceu a parte de wallet, cara. Tinha 12 milhões apenas em 2018, 2019, 78, e aí em 2020 foi para 1 bilhão e 100, cara. Que crescimento absurdo, né, da wallet, né? Que crescimento absurdo. Assim como a gente pode ver também um crescimento constante aqui, é muito alto também do TVP, né, que é o volume total de pagamentos. Né, saiu de 0,8 para 11,3. Aí vem falando a parte de riscos aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Depois, qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada com mais calma aqui no prospecto. Acho que eu já falei a parte principal, o que eu queria falar com vocês, né? E é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui na mensagem aqui desse vídeo aqui no YouTube para poder eu responder vocês, beleza? Um abraço aí e até a próxima, valeu!